Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao módulo de treinamento de NR23, Combate a Incêndios. Nosso objetivo hoje é capacitar cada um dos participantes a prevenir, identificar e combater princípios de incêndio. Além disso, vamos compreender os procedimentos de evacuação relacionadas a situações de emergência, com foco nas particularidades do nosso ambiente aeroportuário. A base legal para este treinamento é a norma regulamentadora NR23, Proteção contra Incêndios, do Ministério do Trabalho. Essa norma estabelece medidas de prevenção contra incêndios nos ambientes de trabalho e regulamenta que toda organização adote essas medidas em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas oficiais. Mas afinal, você sabe a diferença entre fogo e incêndio? Pois bem, o fogo é uma reação química controlada, a combustão, que libera calor e luz. Já o incêndio é o fogo fora de controle, que se alastra de forma perigosa e destrutiva. Para um controle e extinção eficazes do incêndio, precisamos entender a teoria do fogo, ou seja, a sua natureza química e física. Isso inclui informações importantes sobre a fonte de calor, a composição e características dos combustíveis e as condições necessárias para a combustão. O fogo é composto por alguns elementos essenciais. São eles: reação em cadeia, comburente, calor e combustível. Vamos explorar cada um deles em detalhes. Pense no triângulo do fogo. Para que o fogo exista, precisamos da junção de três elementos em uma condição favorável. O comburente é o elemento que possibilita vida às chamas. O mais comum na natureza é o oxigênio, e para que o fogo ocorra, ele precisa estar acima de 13% na atmosfera. O calor é a energia térmica, uma fonte de energia que gera calor, seja ela natural, como raios, ou artificial, como fósforos e isqueiros. E o combustível é tudo aquilo que pode queimar, podendo ser sólido, líquido ou gasoso. Agora vamos um passo além e falamos do tetraedro do fogo. Além do calor, do comburente e do combustível, incluímos a reação em cadeia. Os combustíveis, após iniciarem a combustão, liberam mais gás ou vapores combustíveis, iniciando assim essa reação que se autoalimenta. As características dos combustíveis são cruciais para entendermos como o fogo se comporta. Combustível é toda substância capaz de queimar e alimentar a combustão. Eles se dividem em três grupos, de acordo com seu estado físico: sólido, líquido e gasoso. As características dos combustíveis sólidos são que eles estão em estado sólido em temperatura e pressão ambientes e são utilizados para gerar energia. Sua principal característica é queimar em superfície e profundidade, ou seja, por dentro e por fora, e deixar resíduos, como cinzas. Já os combustíveis líquidos têm propriedades físicas que dificultam a extinção do calor, se espalhando com facilidade e aumentando o perigo. Um exemplo é a sua volatilidade, que é a capacidade de desprender gases. Quanto mais volátil o líquido, maior a possibilidade de fogo ou até mesmo explosão. Por fim, os combustíveis gasosos não têm volume definido, podendo rapidamente ocupar todo o recipiente em que estão envolvidos, principalmente em casos de vazamentos de recipientes. Propagação do fogo. O calor é um dos principais causadores do alastramento de um fogo. Ele pode, caso não seja impedido, ser transmitido a grandes distâncias das seguintes formas: por irradiação, condução e convecção. A irradiação é quando o calor se transmite por ondas caloríficas através do espaço, sem utilizar qualquer meio material. A condução é a forma de transmissão de calor que se dá por contato, sendo necessário que os corpos que estão transmitindo o calor estejam juntos. Dessa forma, a condução é a transferência de calor de molécula a molécula ou de corpo a corpo, de forma direta. A convecção acontece quando o calor se transmite através de uma massa de ar aquecida, que se desloca do local em chamas, levando para outros locais quantidade de calor suficiente para que os materiais combustíveis aí existentes atinjam seu ponto de combustão, originando outro foco de fogo.
Os incêndios são classificados de acordo com as características dos seus combustíveis. Somente com o conhecimento da natureza do material que está queimando é possível definir o melhor método para uma extinção rápida e segura. Temos as classes de incêndio A, B, C e D. Na classe A, temos combustíveis sólidos comuns, como madeira, papel, tecido, borracha e plásticos, e etc. Na classe B, encontramos combustíveis líquidos, pastosos e gasosos, como gasolina, álcool, gás de cozinha, acetileno, manteiga e etc. A classe C engloba combustíveis energizados, como televisores, geladeiras, ventiladores e computadores e etc. E a classe D se refere a metais combustíveis, como magnésio, sódio e potássio e etc. A classe K se refere a incêndios que ocorrem em óleos e gorduras de cozinha, como óleo comestível de soja, milho e etc. Vamos detalhar cada classe. A classe A se caracteriza por fogo em materiais sólidos. Eles queimam em superfície e profundidade e, após a queima, deixam resíduos, brasas e cinzas. Esse tipo de incêndio é extinto principalmente pelo método de resfriamento. A classe B se caracteriza por fogo em combustíveis líquidos inflamáveis. Eles queimam apenas em superfície e não deixam resíduos. Esse tipo de incêndio é extinto pelo método de abafamento. A classe C se caracteriza por fogo em materiais ou equipamentos energizados, ou seja, ligados à energia. A extinção só pode ser realizada com um agente extintor não condutor de eletricidade. O primeiro passo nesse tipo de incêndio é desligar o quadro de força, pois assim ele se tornará um incêndio de classe A ou B. A classe D se caracteriza por fogo em metais pirofóricos, como alumínio, antimônio e magnésio. Eles são difíceis de serem apagados e são extintos pelo método de abafamento. Importante: nunca utilize extintores de água ou espuma para a extinção do fogo dessa categoria. A classe K se caracteriza por fogo em óleos vegetais, os óleos de cozinha. São comuns em cozinhas domésticas e industriais e são extintos pelo método de abafamento. Cuidado, nunca utilize água para apagar o fogo em classe K. Agora que entendemos os elementos do fogo e suas classes, vamos aos métodos de extinção do fogo. Partindo do princípio de que para haver fogo são necessários o combustível, o comburente e o calor, formando o triângulo do fogo, ou mais modernamente, o tetraedro do fogo, quando já se admite a ocorrência de uma reação em cadeia, para extinguirmos o fogo, basta retirar um desses elementos. Isolamento, que é a extinção por retirada do material. Esse método consiste em duas técnicas. A primeira é a retirada do material que está queimando, já a segunda é a retirada do material que está próximo ao fogo. Outro método é o abafamento, que é a extinção por retirada do comburente. Este método consiste na diminuição ou impedimento do contato de oxigênio com o combustível. E, por fim, o resfriamento, que é a extinção por retirada do calor. Este método consiste na diminuição da temperatura e eliminação do calor até que o combustível não gere mais gases ou vapores e se apague. Os extintores de incêndio destinam-se ao combate imediato e rápido de pequenos focos, eles não devendo ser considerados como substitutos aos sistemas de extinção mais complexos. Utilizar apenas quando está iniciando o foco de incêndio, tendo em vista a pequena quantidade de agente extintor dentro do recipiente. Os agentes extintores são os produtos que vão dentro do casco do extintor. São substâncias químicas, sólidas, líquidas ou gasosas que são utilizadas na extinção de um incêndio. Os principais e mais conhecidos são água pressurizada, gás carbônico, CO2 e pó químico seco PQS. A água pressurizada, AP, é o agente extintor indicado para incêndios de classe A, papel, madeira, tecidos e etc. Age por resfriamento e ou abafamento. Atenção! Nunca use água em fogo das classes C e D e nunca use jato direto na classe B. O gás carbônico CO2 é o agente extintor indicado para incêndios da classe C, equipamentos energizados, por não ser condutor de eletricidade. Age por abafamento, podendo ser também utilizado na classe B. O pó químico seco PQS-ABC é o agente extintor com maior eficiência para combater incêndios da classe B, líquidos, combustíveis e gases. Age por abafamento, podendo ser também utilizado nas classes A e C, porém nesta última pode danificar o equipamento.
Vamos entender o modo de usar os extintores. Primeiro, rompa o lacre de plástico. Em seguida, retire o pino de segurança. Posicione-se a uma distância segura do foco. Se estiver ventando, coloque-se de forma que o fogo não venha em sua direção. Dirija o jato para a base das chamas e faça movimentos de um lado para o outro, como se estivesse varrendo o fogo. Se o fogo estivesse propagando verticalmente, mire na base e faça um movimento ascendente e lento. Algumas recomendações importantes sobre extintores. Eles devem estar posicionados em local visível e sinalizado. O extintor não deverá ser instalado em escadas, portas e rotas de fuga. E os locais onde estão instalados os extintores não devem estar obstruídos, ou seja, sem materiais em sua frente impedindo o acesso. O extintor deverá estar instalado na parede ou colocado em suportes de piso. O lacre não poderá estar rompido. O manômetro dos extintores de AP, água pressurizada, e PQS, pó químico seco, deverá indicar a carga. Em caso de ações de emergência, é fundamental saber como agir. Isso inclui acionar o alarme, acionar os bombeiros, saber avaliar o incêndio, cortar a energia e realizar o abandono da área. Sobre saber avaliar o incêndio. Só tome alguma ação com relação a um foco de incêndio se realmente souber utilizar agentes extintores. Caso contrário, chame ajuda. No abandono da área, observe sempre o ambiente em que você está, a fim de verificar a sinalização de segurança que indica a direção a tomar em casos de incêndio. Quanto ao alarme, acione o alarme de emergência em casos em que o fogo tenha tomado proporções maiores. No corte de energia, se possível, desligue a energia elétrica do local do foco de incêndio. Nessas situações, acione os responsáveis pelo combate, como a Brigada do Aeroporto ou o Corpo de Bombeiros, discando 193. Alguns cuidados necessários para prevenir incêndios. Respeitar as proibições de fumar no ambiente de trabalho, conforme a Lei Estadual nº 11.540, de 12/11 de 2003. Não acender fósforos, nem isqueiros ou ligar aparelhos celulares em locais proibidos. Manter o local de trabalho em ordem e limpo. Manter desobstruídas as áreas de escape e não deixar, mesmo que provisoriamente, materiais nas escadas e corredores. Não deixar os equipamentos elétricos ligados após sua utilização. Lembre-se de desligá-los da tomada. Não sobrecarregar as instalações elétricas com a utilização de adaptadores, como o plug-T, pois eles oferecem riscos de curto-circuito e outros. Instruções gerais em casos de emergências. O mais importante é manter a calma, evitando pânico, correrias e gritaria. Usar extintores ou os meios disponíveis para apagar o fogo. Acionar o botão de alarme mais próximo ou telefonar para o ramal de emergência, quando não se conseguir a extinção do fogo. Isolar os materiais combustíveis e proteger os equipamentos, desligando o quadro de luz ou o equipamento da tomada. Se existir muita fumaça no ambiente ou local atingido, usar um lenço como máscara, se possível, molhado, cobrindo o nariz e a boca. Para se proteger do calor irradiado pelo fogo, sempre que possível, mantenha molhadas as roupas, cabelos, sapatos ou botas. Para reclamações ou sugestões, entre em contato com Setor de Qualidade, Elizabeth. Setor de SESMIT, Márcia. Muito obrigado pela sua atenção e participação. A segurança de todos é nossa prioridade. Contamos com a colaboração de cada um de vocês. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe e até mais!